by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, definite flowing, inhibited, living until it broke up when it rained down. Pessoal, então vamos começar. Primeira edição online do Jornada PB, então sejam muito bem-vindos. Estão me escutando bem? Se alguém puder dar um ok. Sim. Ok. Estão conseguindo ver a apresentação também? Também. Sim. Excelente. Maravilha, então. Sim. Bom, então sejam muito bem-vindos aí. A gente está bem animado por ser a primeira vez que a gente está fazendo aí o Jornada PB de forma online. Então esse é o nosso sentimento aqui, que a gente está super animado e engajado. Espero que vocês gostem também desse formato online. Bom, falando um pouquinho de uma forma bem resumida sobre o Jornada PB, até para quem nunca participou. O Jornada PB é um evento que acontece todo mês, então a edição ela é mensal, e a gente sempre convida duas áreas para compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Puxa, qual que é a missão da área, quais são os desafios que estão tendo, como que o time é composto, para que a gente consiga se aprofundar um pouco mais no negócio, ter uma visão das atualizações que estão acontecendo, porque a gente sabe, né, que nessa transformação digital várias coisas estão acontecendo, várias mudanças, então o Jornada PB é um formato da gente conseguir estar atualizado com relação a isso e também se aprofundar cada vez mais no negócio. Bom, hoje então a gente vai ter duas áreas aqui. Tem o Fábio Schultz, que vai representar o COI Big Data, vai falar um pouquinho sobre os desafios, um pouquinho sobre a missão da área, e na sequência a gente vai ter o Marlos, que vai falar um pouquinho sobre a loja de retenção. Algumas orientações. Pessoal, pegue um papel, caneta e um bloquinho de anotação, que é importante anotar o que vocês acharem que seja interessante, justamente porque é o momento aí de se aprofundar no negócio. Então aproveitem esse momento aí como forma de desenvolvimento também sobre a estrutura da organização. Esse conteúdo está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar no Workplace depois, até para ter esse repositório de conhecimento e para quem, né, não puder participar agora, que consiga participar depois aí, porque o conteúdo vai ficar disponível. Cada apresentação vai ter uma média de 30 minutos de duração, né? Então, por isso que o Jornada PB tem 1 hora de duração. Ao final de cada fala, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, né? Como a gente vai ter vários colaboradores que estão aqui no chat já participando, enfim, para assistir o Jornada PB, até para ficar um pouco mais organizado, se vocês concordarem, todas as perguntas que vocês tiverem, se quiserem colocando aqui no chat durante a apresentação, que ao final de cada apresentação eu vou ler ali as principais perguntas para que os facilitadores possam responder para vocês. Então, qualquer dúvida, só colocar ali no chat que daí fica mais fácil e mais organizado, se vocês também acharem que faz sentido nesse formato. No final, a gente vai ter uma avaliação de reação, então é o primeiro formato online que a gente está fazendo no Jornada PB, e a gente quer entender um pouquinho sobre, né, o que vocês acharam desse formato, se fez sentido e como é que a gente pode melhorar, porque a nossa ideia é oferecer cada vez mais uma experiência aí agradável de desenvolvimento para vocês. E por fim, aí tem um hashtag surpresa, então a gente preparou uma surpresa de desenvolvimento para vocês também, que aí a gente vai falar no intervalo entre uma palestra e outra, né? Então, a hora que o COI Big Data terminar, a gente já vai falar um pouquinho dessa surpresa de desenvolvimento que a gente está preparando para vocês. Então, fiquem ligados aí, tá bom? E espero aí que vocês estejam animados para esse Jornada PB, porque, de novo, é o momento aí de se aprofundar no negócio e é uma forma de desenvolvimento também. E agora, para dar início ao Jornada PB, vou chamar o Fábio Schultz, do COI Big Data, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre os desafios. Fábio, está na escuta? Beleza, estão me ouvindo aí? Boa tarde. Tô conseguindo ouvir aqui. Tá, então beleza, então vou começar. Bom, pessoal, para quem não me conhece, ainda não me viu, eu sou o Fábio, como o Lars falou, né? Eu entrei no banco em 2018 para fazer parte do Squad de Analytics. Depois surgiu a oportunidade de ser gestor da área que a gente conhecia como CDO. E agora o CDO faz parte do COI, então tem bastante, junto com o Squad, né? Então tem bastante sinergia aí, por isso que eu estou apresentando um pouco do COI para vocês. Então, vou compartilhar a apresentação aqui. Avisem aí se alguém puder me dar um feedback se está vendo ou não está. Daí eu já começo. Eu estou conseguindo ver. Então, beleza. Então, vou começar. Então, pessoal, aqui é o nosso COI de Big Data e Analytics, né? Então, o que a gente vai ver, né? Tem algumas brincadeiras aí que eu fiz nos slides para a gente ficar mais divertido, mais interativo. Então, o que é esse COI Big Data Analytics, né? Quem são, o que comem, onde vivem, o que fazem. Então, a ideia é desmistificar um pouco disso e passar aí um pouco de tudo
do que a gente faz no dia a dia e de onde surgiu, por que surgiu, qual que é a importância do nosso código de Big Data Analytics e, no fim, para onde a gente está indo, ok? Então, começando, como que surgiu o COI, né? Lá atrás, o banco teve a ideia de precisou criar uma área de dados, né, que começou com essa área do CDO, faziam acho que uns 4 ou 5 anos, e aí a gente colocou tudo em ClickView, tudo centralizado. Eu acho que muitos de vocês já acessaram alguns desses ClickViews aí, e a gente viu que o banco viu que isso não estava dando muito certo para o crescimento, e precisou estruturar um pouco mais essa área, criando um Data Warehouse, e tudo isso estava dentro do CDO, né? Então o CDO ele começou aí com esse ClickView, aí ele veio para a questão do Data Warehouse e começou a implantar o Power BI, sendo bem objetivo, né? E quando a gente começou a planejar o crescimento do banco, a gente contratou a consultoria, a McKinsey, e a McKinsey viu algumas oportunidades que a gente podia ter utilizando dados para a gente conseguir mais resultados, né? Então, lá atrás, a consultoria fez algumas análises, dentro dessas análises surgiram alguns projetos, e o Squad de Analytics foi criado para realizar esses projetos. O primeiro projeto que teve do Squad foi o Churn, né, que era tentar identificar os potenciais clientes, os clientes que têm propensão a sair do banco, né, então, e atuar neles antes disso. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. E depois de um tempo, a gente viu que tinha bastante sinergia entre o trabalho do Squad Analytics e o trabalho da antiga área do CDO. A gente viu que os dois mexiam com dados, faziam análises, faziam estruturas de dados. Então, a gente resolveu unir tudo isso num centro de excelência de Big Data Analytics. Hoje, acho que a gente é um dos maiores COIs do banco, se não for o maior. A gente tem mais de 20 pessoas. O líder do COI hoje é o Bufara, né, o Guilherme Bufara, acho que vocês conhecem ele. E eu falo que eu sou o vice-líder do COI, né? Eu sou um gestor dentro do COI, então a gente tem algumas divisões que eu vou passar aí para mostrar para vocês. Mas, assim, por que é importante ter o COI, né? Que uma brincadeira, assim, um pouco um meme do momento, né? Vamos dizer assim, quantas propostas a gente está colocando no função por mês, né? Quanto que a gente está cadastrando? Quem está no banco há mais tempo, se conseguir olhar esse gráfico aqui do lado esquerdo, vai ver que a gente cadastrava no função em 2018 30 mil propostas mais ou menos por mês. Esse aqui. E a partir do que a gente começou o crescimento e a transformação digital, a gente começou a aumentar consideravelmente esse número até chegar em 1.500.000 propostas cadastradas no função no mês passado. Não são contratos ativos, assim, são propostas cadastradas que podem ser integradas ou não, mas o fato é que a gente vem, com esse crescimento, a gente vem gerando cada vez mais informação. E a gente precisa organizar isso, a gente precisa disponibilizar isso, e a gente precisa tornar isso acessível para o banco, para que a gente possa realizar análises orientadas a dados, né? A gente possa ter uma cultura data-driven. Então, a importância do COI de Big Data, ela está muito atrelada a isso, a quantidade de dados que a gente está gerando, as diversas fontes de dados que a gente tem, e a forma como a gente tem de colocar isso num único lugar e disponibilizar isso para análise do banco como um todo. A nossa missão hoje, ela se resume a essa frase, né? A missão do COI de Big Data Analytics é acelerar o uso de dados, fazendo com que o Paraná Banco tenha uma cultura data-driven. Então, aqui a gente tem um gancho bem legal junto com acho que competências que o RH passou para a gente é avaliado por isso, né? Tem uma delas que diz que se a gente não pode medir, a gente não pode fazer. Então, não é o COI Big Data que vai fazer o banco ter uma cultura data-driven. O COI Big Data vai ajudar. Então, isso a gente vai ter que colocar na cabeça de todo mundo. Essa cultura de dados, ela vai ter que ser do banco e não do COI, né? Então, a ideia é que quando todo mundo, cada pessoa que for solicitar alguma coisa para TI mesmo, preciso fazer um sistema, preciso fazer alguma coisa, já saiba o que precisa medir, como que vai medir, e já peça para a TI disponibilizar esses dados de alguma forma, ou gravar pelo menos esses dados, que às vezes a gente nem consegue encontrar os dados que a gente precisa, né, quando a gente se dá conta que precisa medir as coisas. Pensando um pouco nessa missão que a gente tem algumas funções aqui dentro do COI, por isso que ele é tão grande, né? Então a gente tem basicamente aqui 5 funções.
a gente começa com o que a gente chama de analistas de BI, que são os caras que têm um papel assim de dar visibilidade dos dados, eles criam dashboards, eles estão alocados principalmente nas áreas de negócios, em áreas ou squads. Depois eu vou explicar um pouco mais de cada função dessa daqui, tá? A gente tem uma área de campanhas, que a gente tem a missão aí de tratar todas as campanhas que a gente faz para os clientes dentro dessa área, então o processamento e dizer se um cliente é elegível ou não para uma campanha, a ideia é que saia dessa área. A gente tem os arquitetos de dados, que são responsáveis pelas estruturas de dados e por garantir que os processos de extração, de integração de dados, eles ocorram, e a gente está dando uma missão a mais para eles agora, que é fazer com que eles vão para as pontas e ajudem a gente a integrar esse dado. E eles ajudem a gente já a integrar esse dado quando esse dado nasce, né? Então não espere mais alguém solicitar a área do, por exemplo, o Marlos vai apresentar depois, o Marlos precisa fazer uma análise de retenção, ele precisa saber quando o cliente saiu do banco, eu não tenho esse dado ainda. A ideia é que eu já tenha esse dado quando ele foi criado e não espere o Marlos vir solicitar para mim. Aí a gente tem o Squad de Analytics, que continua sendo um squad dentro do COI. Eles fazem principalmente modelos estatísticos e integram esse resultado com o restante do banco, né? E recentemente, agora há menos de um mês, os runners passaram a integrar o nosso time também aí do COI. E os runners, eles têm uma missão ali de auxiliar BUs e squads para identificação e suporte de problemas, e também eles acompanham as oportunidades que tem na solução. Beleza? Aí, aqui vamos começar pelos analistas de BI, né? Quem são esses caras aqui? Então a gente tem, dentro de cada unidade, ele tem o Caleb na rentabilização, o Gabriel na originação, o Andrew que está na retenção, a Cris na captação, e o Jefferson na unidade de lojas físicas. Ele não tem fotinha porque ele é novo, ele vai começar dia 5. E a gente tem áreas, né, a Downy, que está dentro do squad do marketing, e o GC dentro do planejamento estratégico. O que esses caras fazem lá no dia a dia, né? Então, eles são principalmente responsáveis por fazer análise dos dados e criar dashboards, criar funis que são utilizados para acompanhamento e tomada de decisão. Então, a gente tem tá bem na moda, né, essa questão de ter um funil, que é saber quantos clientes estão lá no topo do funil e quantos chegaram até o final, né? Quantos que integraram uma proposta, por exemplo, e isso tem ajudado bastante a gente a ter visibilidade de todas todo o trabalho que a gente tem feito, né, para esse nosso crescimento. Aqui tem um exemplo dentro da solução digital de rentabilização. A gente tem um dashboard aqui com vários e vários funis, e aqui um zoom numa parte do gráfico, né, que mostra bem exatamente como que funciona esse funil. A gente vê aqui que a gente teve 37 mil simulações e a gente chegou lá no final com 7 mil integrações de propostas. Então a ideia desse funil é entender aonde que eu estou perdendo aqui, né, onde que estão os maiores gaps, onde que tem os maiores drops de clientes, e com base nisso a gente começa a tomar decisão junto com os BOs, junto com os POs, junto com os arquitetos. Enfim, isso daqui pode sair uma mudança na navegação do aplicativo, a gente pode mudar página, mudar fluxo, a gente pode mudar taxa. Então a ideia é que, com base nisso, a gente comece a fazer uma análise um pouco mais apurada para cada item desse daqui, onde que a gente vê que tem um drop um pouco maior do que o comum. E a ideia era que não tivesse um funil, né? Fosse uma linha reta, os 37 mil que simularam tivessem integrados. Beleza? Bom, estou sendo bem objetivo, pessoal, porque é bastante gente aqui do time, é bastante grande. Então a gente tem essa área de campanhas aqui, até tem esse telefone aqui, tocando ali, porque a gente tem ainda bastante problema com questão de várias áreas fazendo as suas campanhas de formas diferentes e talvez atingindo os mesmos clientes, né? Então tem casos que a gente acaba ligando para um mesmo cliente e oferecendo condições diferentes e em momentos muito próximos, assim, horas até de diferença. Então surgiu a oportunidade de criar essa área,
e essa área ela tem a responsabilidade de assumir todas essas campanhas. A gente já assumiu boa parte delas, mas ainda tem bastante coisa para assumir, e a gente começar a olhar fazer uma análise crítica em cima dessas campanhas, né, e não simplesmente ser executor. Então a gente quer olhar para isso e tentar até identificar oportunidades de ganho em cima delas. E também a gente vai começar a usar alguns modelos preditivos que o Squad de Analytics fez para atuação nas campanhas, né? Um deles a gente já usa, que é o modelo de churn, mas a gente vai começar a usar agora um outro modelo, que é um modelo de propensão a crédito, que a gente tenta identificar aquele cliente que tem mais propensão a tomar um crédito, né, fazer um novo contrato, e assim a gente conseguir priorizar ligar para esse cliente do que tentar ligar para uma ordem aleatória. Aí, um pouco do exemplo do trabalho desse pessoal aqui, a gente construiu um motor para executar essas campanhas. A gente tem processado em mais de 1 milhão de registros por dia para ver quem que vai ou quem que não vai para a campanha. A gente tem regras comerciais nessas campanhas que a gente deixou isso de uma forma um pouco mais dinâmica para ser fácil de alterar, para se precisar mudar, só mando para uma campanha um cliente que tem um valor liberado com mais de R$100 ou com mais de R$150, enfim, isso é bem tranquilo de mudar. A gente também integrou com o Front 360 e com alguns parceiros de telefonia, né? A gente já tem a Genesis e a Nextcore. A gente tem mais algumas missões aí para integrar com alguns novos que a gente ainda não fez. A gente está migrando as campanhas que ficavam espalhadas pelo banco. Então a gente já migrou boa parte das campanhas de rentabilização e a gente migrou as campanhas de loja física. Estamos em fase de validação das campanhas de originação, para a gente conseguir fazer essa migração também. E a gente começou a fazer um acompanhamento de campanhas. Aqui é um exemplo bem simples de um dashboard, né? Então são os dados de exemplo, mas a gente consegue entender quantos clientes que eu tinha disponíveis para mandar para aquela campanha, quantos eu não enviei, aqui embaixo por que eu não enviei, né? Quais foram as regras que tiraram eles, quantos CPFs que eu enviei e um funil de atuação para ver por que eu não consegui converter aquele cliente, né? Se o telefone não era dele, se teve algum outro tipo de problema no meio do caminho, e no final qual foi o resultado daquela campanha. Então a gente tem feito isso para todas as campanhas, até para ter um fator de comparação entre todas elas. Beleza? Agora falando um pouco dos arquitetos de dados, né? Então esses arquitetos de dados normalmente eles ficam dentro do COI ali junto com a gente, e a gente tem o Diego, o Jefferson, outro Jefferson, tem um monte de Jefferson no time, o Cássio também, que é um cara que está entrando agora daqui 2 semanas aí para trabalhar com a gente, e a gente tem o Augusto, que fica dentro do COI CRM, e o Daniel Fazolo, que está dentro do COI Call Center. Mas o trabalho deles, por mais que eles estejam nos COIs, ele é bem parecido aí na questão de integração de dados. Até uma brincadeira aqui, o que esses caras fazem, né? Eles fazem trabalho pesado, né? A fundação, talvez o serviço que não apareça, né? Diferente dos analistas de BI, que fazem toda a parte de gráficos, esse pessoal, eles trabalham muito com integração de dados, com modelo de dados e para garantir que as coisas estão funcionando. Então, tipo, esse pessoal, quando o ClickView não atualiza, o Power BI não atualiza, quando algum relatório não está funcionando, normalmente esse pessoal que está atuando para tentar fazer isso funcionar. Um exemplo aqui de trabalho que a gente fez aqui com esse time, se a gente voltar lá no primeiro slide que eu falei que em 2018 a gente cadastrava no função 30, 40 mil propostas, e agora a gente está cadastrando 1.400.000. Então a gente tem um crescimento aí, sei lá, de quase uns 500%, eu acho, por aí. E antes a gente tinha um problema aí, 1 ano atrás, de que o nosso processo de dados, processo noturno, ele demorava demais e terminava perto do meio-dia. Não vou dizer que a gente zerou os problemas, mas se a gente processava 40 mil, vamos dizer assim, propostas e terminava meio-dia, agora a gente está processando 1.400.000 e a gente está conseguindo terminar aí por volta das 7 horas da manhã, 8 horas, volta e meia ainda acontece algum tipo de probleminha, mas a gente já está trabalhando para corrigir isso. Então a gente
fez bastante melhoria de performance, a gente conseguiu dar uma gestão visual das coisas, né? Antes a gente não tinha gestão visual, a gente normalmente esperava chegar uma reclamação, chegar um problema para a gente conseguir atuar. Então a gente tem conseguido ser um pouco mais proativo agora nos últimos meses e feito essas melhorias de performance. Fora toda a parte de integração de dados que a gente faz aí, isso aqui são só uns exemplos bem simples. O Squad Analytics, talvez o maior time da galera aqui, que a gente tem os cientistas de dados ali, o Henrique e o Eduardo. Como engenheiros de dados, a gente tem o Carlos, o Matheus e o Jonas. Aí o Renan, que é um BA e PO, analista ali, ele tem ajudado bastante. E a gente tem os recém-contratados aí, o Cássio e o Marcos, que entraram agora, acho que essa semana passada, como estagiários ali dentro do Squad. E, esses caras aqui usam os modelos estatísticos para encontrar as oportunidades aqui dentro do banco, né? Essa montoeira de fórmula que está aparecendo no slide não é verdade, eu diria assim, né? Quando eu estava no Squad, eu lembro que a gente implantou o projeto de churn e o que a gente fazia? A gente identificava que um cliente estava propenso a sair do banco e a gente oferecia uma taxa melhor, uma condição melhor para ele, para tentar refinanciar antes que ele chegasse lá na loja de retenção e daí a gente desse uma taxa menor ainda. E muitas vezes o pessoal das lojas ou os promotores, os correspondentes, eles questionavam a gente para tentar entender por que esse cara aqui tem uma condição melhor que o outro. E era praticamente impossível explicar o motivo daquele cliente ter sido escolhido pelo modelo, justamente porque a gente usa mais de 100 variáveis. Então é uma questão bem complexa mesmo, assim, então, para a gente tentar explicar o que acontece dentro de um modelo. E fora essa questão do churn, hoje a gente está fazendo o projeto de precificação. Hoje a precificação, que é a taxa que a gente oferta para o cliente, ela funciona mais ou menos assim como está aqui na esquerda, né? Ela é baseada em políticas comerciais fixas e ela está muito balizada pelo RV e pelo comissionamento. Então, na teoria, né, quanto maior a taxa, maior o RV, maior o comissionamento, então o cliente acaba não querendo, talvez, fechar o contrato com a gente porque a gente ofereceu a taxa mais alta, que era a taxa que estava baseada na nossa política hoje. Com a ideia do pricing, a gente passa a entender o cliente, entender o que ele está pedindo para a gente, e a gente tem a ideia de ofertar uma taxa única personalizada para aquele cliente. Então, o cliente 1 que antes ia lá no banco e recebia 1,95, agora, depois do pricing, ele vai lá e vai receber 1,87. Por quê? Porque ele tem as características desse cliente, desse contrato, com base no modelo, esse cliente é mais propenso a aceitar esse crédito do que aceitar 1,95. Então, a gente acaba, com o modelo de pricing, a gente acaba aumentando nossa carteira de cliente de consignado, né? A ideia é essa, e sem impactar muito nessas questões de comissionamento e RV. Durante o projeto do pricing, a gente encontrou uma outra oportunidade, que foi o aprovador fora da política. Aqui não tem modelo estatístico, mas é um pouco também do resultado do trabalho de um projeto de analytics, quando a gente começa a buscar entender o negócio, né? Começa a tentar mensurar as coisas. Então a gente encontrou essa oportunidade que esse aprovador fora da política, ele era um processo manual. Então era por e-mail, quando algum cliente, só para vocês entenderem o que era o aprovador fora da política. Quando algum cliente queria fechar um contrato com uma regra que não estava dentro da política comercial, né? Com uma taxa que não estava na política comercial. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 1,50, 1,90 que eu posso ofertar para aquele cliente, mas ele queria uma taxa de 1,30 porque ele recebeu mais dinheiro ou ele tinha a mesma condição em um outro banco. Então a gente enviava um e-mail, tinha uma área que fazia alguns cálculos de retorno para ver se era viável ou não aprovar esse contrato, e com base nisso a gente aprovava. Então a gente acabou automatizando isso, que demorava aí alguns dias para fazer, às vezes, e agora a gente consegue fazer isso em segundos. Então, desde o começo do ano, a gente já
teve mais de 9 mil solicitações e operações que passaram por esse aprovador, a gente já conseguiu aprovar 18 milhões desde o começo do ano até o final do mês passado, ainda não tem esse mês aqui. Então não é um trabalho, eu diria assim, de modelo preditivo de Analytics, mas é um resultado de um projeto de Analytics, que é legal isso aí também. E por último, não menos importante, tem os runners que entraram agora, faz um mês no COI, que a gente está nas unidades também, tem o André e o Cleiton na originação, o Jonathan e o Léo na rentabilização e o Vinícius na unidade de lojas físicas. Pode tomar uma água. E o que esse pessoal faz? Até coloquei uma brincadeira aqui de um cara empurrando um trem, porque eu estou entendendo bastante coisas que eles fazem, mas é mais ou menos por aí, né? Eles fazem o que for preciso para fazer o negócio andar, né? O negócio acontecer. Então, eles dão suporte, eles têm que garantir que as coisas estão funcionando. Se as coisas não estiverem funcionando corretamente, eles até dão um jeito de fazer funcionar. Então, eles fazem as coisas acontecerem, né? Então, coloquei essa brincadeira aqui, mas um exemplo bem claro do trabalho deles aqui é na portabilidade, né? A gente encontrou alguns casos que tinham alguns bancos que, quando a gente enviava uma solicitação de saldo devedor para a gente portar um cliente para cá, eles retornavam para a gente, retive o cliente, ou alguma outra informação que não era o saldo devedor daquele cliente. E eles entenderam que, através de uma análise, começaram a entender que tinha um padrão em alguns bancos que aquilo não era de fato verdade, era uma forma deles segurarem, não deixarem o cliente sair. Então eles fizeram um processo automático que pega informações de retornos de alguns bancos e manda de novo. Então o cara, a gente mandou uma solicitação de saldo para o banco devolveu para a gente dizendo, retive esse cliente. Eles, mas esse banco a gente não confia muito, então vamos mandar de novo. Aí quando a gente mandava de novo, o banco pegava e retornava o saldo do devedor e a gente conseguia quitar o cliente. Então isso foi através de uma análise a gente descobriu esse comportamento e foi feita uma automatização aqui para pegar esses casos e fazer automático, né, para a gente não precisar fazer na mão de novo. Então todos os dias a gente executa uma rotina que faz todo esse processo de fazer essa segunda ou terceira solicitação de saldo devedor daquele cliente para o banco, e com base nisso a gente conseguiu aí, acho que 3 milhões de reais de contratos que entraram nesse cenário também nesse ano, né? Então isso é um trabalho bem legal, assim, de uma oportunidade que foi encontrada pelo pessoal, e a gente conseguiu automatizar esse processo. Um outro exemplo que a gente tem aqui dos runners é quando a gente faz um contrato de solução digital com o cliente, a gente manda para o INSS e a gente não consegue pagar esse contrato em 48 horas porque faltou alguma documentação, faltou alguma coisa. Para o cliente não precisar entrar de novo na solução, fazer todo o processo, foi feita também uma outra automatização que pega todos os dados do contrato anterior e já cadastra novamente uma nova proposta e avisa o cliente só pedindo os documentos dele, né? Então, a gente evita esse cliente de ficar voltando e fazendo o mesmo trabalho de novo, né? Tipo, repetindo o que ele já fez. Então, isso aí também foi bem legal. Teve um resultado bacana, eu não lembro de cabeça agora qual foi o resultado financeiro disso, mas foi legal também. E para onde que o COI, assim, para onde que a gente está indo, né? Quais são os próximos passos? Acho que já está acabando o meu tempo, foi bem corrido. A gente está implantando um Data Lake, porque a gente viu que o Data Warehouse que a gente tem hoje, né, o DW, ele não está mais suportando o crescimento do banco, né? Então o banco está crescendo muito, está gerando muita informação, então a gente precisa do Data Lake. A gente vai começar a fazer Data Ops, que é basicamente integrar os dados desde que eles nascem. Então a gente vai começar a se envolver nos squads, começar a se envolver nas BUs para saber o que está sendo criado, e assim que for criado a gente já trazer informação para a gente poder disponibilizar para análise. A gente vai capacitar o banco, a gente já está capacitando, na verdade, o banco, todas as pessoas do banco que têm interesse em tecnologias e ferramentas de análise de dados podem até falar com o Laércio aí depois, se alguém tiver interesse no treinamento. A gente já tem treinamentos de SQL e Power BI, e provavelmente a gente vai ter mais alguns mais para frente.
Daí a gente tem falado da criação de um catálogo de dados, porque não adianta nada eu te ensinar a consultar o dado, fazer o Power BI, se você não souber onde está o dado, né? Então a ideia disso daqui é como se fosse um Google para os nossos dados, onde você vai lá e procura, eu quero a informação de nome do cliente, ele vai te retornar onde está essa informação. E no Squad Analytics a gente tem ali um desafio do pricing para 100% dos clientes e 100% dos convênios. Hoje a gente só está com o INSS fazendo piloto em 12 mil, eu acho, 12 mil clientes. Com certeza absoluta disso. E para finalizar aqui, pessoal, um spoiler aí, na semana que vem, dia 28 do 5, terça-feira, a gente vai ter um digital aqui sobre análise de dados com a Escola Conquer, né, Lércio? Acho que é isso. Daí o Lércio vai dar mais informações aí, que acho que vai ser bem legal para a gente para a gente continuar nessa caminhada de cultura data-driven. Exatamente. Por fim, perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser pode me chamar no Teams, pode mandar um e-mail ali, tá meu e-mail ali embaixo. Excelente. E essa era a surpresa, né? A gente vai ter um digital aqui na semana que vem, também no formato online, com a Escola Conquer, para falar sobre análise de dados. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a questão de mindset de dados, algumas ferramentas, como que a gente consegue analisar dados quando a gente não tem dados nas nossas áreas. Puxa, só tenho dados qualitativos, como que a gente consegue transformar isso como dados quantitativos, como que a gente consegue fazer perguntas que são consistentes para a gente conseguir extrair dados. Então a gente vai fazer essa parceria. Então essa era uma surpresa aí, spoiler para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai mandar um convite para quem quiser se inscrever, vai ser na semana que vem. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, se quiser colocar aqui no chat do ladinho, escrever aqui que eu já leio para o Fábio responder. Enquanto isso, eu queria fazer uma perguntinha, Fábio. Tem algumas palavras que a gente escuta de algumas ferramentas. Se você puder explicar um pouco, até para quem não conhece, o que significa isso. Quando a gente fala, por exemplo, de Data Lake, de SQL, ClickView, Power BI, qual que é a diferença? O que seria isso? Tá, beleza. Então, keywords, né? Então, Data Lake nada mais é do que um repositório de dados gigante, vamos dizer assim. A gente coloca praticamente, a ideia é a gente colocar todas as informações que a gente gera lá dentro desse repositório, tá? Sendo bem simples, assim. SQL é a linguagem, é uma linguagem de programação que a gente usa para consultar os dados. Então, a ideia é que eu preciso consultar um dado no banco de dados, a gente usa essa linguagem chamada SQL. E Power BI e ClickView são ferramentas que a gente usa para visualização, ou seja, para criar indicadores, para criar dashboards, para criar os funis que eu mostrei ali atrás. Principalmente Power BI, tá? O ClickView a gente já está deixando de utilizar aqui no banco. Perfeito. Beleza? Bom, ninguém colocou uma dúvida aqui no chat, então vamos dar continuidade, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, fique bem à vontade para colocar aqui no chat, ou buscar o Fábio também, que está à disposição. Fábio, obrigado. Opa, beleza, obrigado aí, pessoal. Perfeito. A Patrícia comentou que os gestores do interior não conseguiram entrar ou não ouviam, só conseguiam entrar pelo celular. Patrícia, não se preocupe que a gente está gravando, tá, aqui o Jornada PB, e aí depois a gente vai disponibilizar também no Workplace para quem não conseguiu acompanhar a versão toda. Tá bom? Beleza, obrigado. Fábio, obrigado. Para a gente dar continuidade, então eu vou convidar aqui o Marlos para falar um pouquinho sobre a loja de retenção. Marlos, está na escuta? Oi, tô sim. Maravilha, então fique à vontade, Marlos. Tá bom, vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde, pessoal. Todo mundo vê? Estou vendo sim. Ok, bom. Eu sou o Marlos, eu estou no banco há 4 meses e alguns dias, e eu recebi esse grande desafio que é cuidar, olhar com mais atenção aí para a loja digital de retenção. A retenção, ela como estratégia do banco, já existe pelo menos uns 15 anos,
mas como unidade de negócios ela é a mais novinha. A gente começou a constituir uma unidade separada com PO, squad, loja, de maneira mais estruturada em setembro do ano passado. Eu me juntei à equipe em dezembro e a gente começou agora a várias mãos construir esse projeto do que é hoje o que a gente faz na loja de retenção. Antes de falar propriamente da loja, acho que é legal passar um pouquinho e falar primeiro o que realmente vem a ser retenção, né? Acho que é um conceito que é importante para nós que atuamos no dia a dia, mas que ele acho que representa muito estamos juntos, né? Porque é papel de cada uma das pessoas do grupo, independente de onde estão e do que fazem, trabalhar para poder manter os nossos clientes. E isso resume aí o que é retenção. Se a gente puder voltar assim para aquela minha primeiro slide, a retenção ela faz basicamente esse papel. Então tem um monte de gente todos os dias que acorda com uma ideia muito errada de que é melhor sair do Paranabanco. Então ele ou porque recebeu uma proposta de um outro banco, ou porque começou a fazer pesquisa, começou a fazer cálculos, teve ideias de que pode aí ganhar um pouquinho, ter um pouquinho mais de lucro numa determinada operação. Eu costumo dizer que são pessoas que estão desinformadas ou estão mal informadas. Elas começam um dia assim, o nosso papel é, assim que a gente começa a identificar essa decisão de sair, começar a juntar aí a nossa artilharia, os nossos recursos, para poder fazer uma oferta que seja matadora, que seja garantidora, para que a pessoa pense melhor e consiga perceber que naquele primeiro momento em que ela precisou, a gente estava à disposição e que agora, nesse segundo momento, a gente também tem uma oferta interessante para que ele possa continuar conosco. Então, o nosso papel é segurar as pessoas que estão por aí, algumas muito decididas, outras ainda pensando, e a gente tem que fazer com que elas se mantenham aqui no banco. E o que a gente faz é basicamente isso, a gente começa a fazer aquele olhar de pidão, né? Começa a renamorar esse cliente, porque o papel principal da retenção é reencantar o cliente. Então, inclusive, essa é a missão da loja. Então, nossa missão é reencantar os clientes PB consignado com atendimento de excelência, porque a gente descobriu que o atendimento faz uma grande diferença na fidelização do cliente. Também buscando fazer alguma oferta para o cliente que seja de valor, ela precisa ser não uma oferta coletiva, mas uma oferta personalizada, olhando para aquele CPF em especial, para aquela condição que o cliente tem no momento, para aquela necessidade que ele vem apresentar, trazendo aí uma oferta que, ou seja, atenda a sua necessidade e busque fidelizar no banco. O nosso papel maior é colocar, então, em prática o nosso slogan, né? Pode contar comigo. Então, muitas vezes, quando o cliente chega no momento de retenção, a gente, infelizmente, ainda escuta ele falar assim, olha, vocês nunca me ligaram, ou eu não sabia que vocês tinham uma proposta. O outro banco chegou primeiro, eu estou me comprometendo já com outro banco. E aí o nosso papel é corrigir esse desvio que eventualmente aconteceu na jornada e relembrar que ele sim pode contar com a gente. A gente sempre vai ter como escutá-lo e estudar pelo menos uma oferta que possa ser comparável ou somar benefícios para que ele mude de ideia e fique com a gente. A retenção ela surgiu aí de uma análise bem macro da jornada do cliente no Paranabanco. Então, a jornada do cliente ele começa ali na originação, que tem como principal papel adquirir os novos clientes. Independendo do canal de entrada, o objetivo é que a carteira aumente. E eles estão dando um show, estão vendendo pra caramba e cada vez mais a nossa carteira está crescendo. Depois esse cliente ele entra numa fase de rentabilização, então esse outro grupo tem como objetivo olhar para a margem do cliente, tentar aumentar a nossa participação, porque quanto mais negócios ele tem com a gente, menor é a chance de que ele queira sair. Também estão batendo um bolão, estão fazendo muito refim, estão fazendo portabilidade inversa e a gente tem aumentado cada vez mais essa carteira. Pode ser que em algum momento da jornada, tanto os clientes novos como aqueles que já passaram por rentabilização comecem a ser assediados aí pela concorrência ou comecem a pensar em ideias aí de conhecer o que o mercado está oferecendo. Então, por isso, surgiu a unidade de retenção. O objetivo, então, é minimizar o churn, ou seja, a decisão de saída dos clientes aí já existentes, e o nosso principal papel é tentar que o cliente vender primeiramente a melhor experiência. Então, hoje, todas as ações que a gente toma dentro da loja digital e do squad de sucesso do cliente, que é o squad de retenção, visam inicialmente não só falar assim, olha, não vai embora que eu libero R$2.000 para você, mas antes,
voltar um pouco antes e falar assim, o que eu posso oferecer, ou o que eu poderia ter oferecido para esse cliente, para que ele nem chegasse a tomar a decisão de sair. Então, a gente pensa todos os dias em algumas estratégias e soluções para que a gente possa aumentar os pontos de contato com o cliente e fidelizá-lo, né? Blindar as possibilidades de que ele decida eventualmente sair. E por que esses clientes vão embora? Em geral, o primeiro item é atendimento. Então, o cliente, assim como o item de maior fortaleza do Paranabanco é o atendimento, quando a gente retém os clientes, muitos dizem para a gente, olha, você está me oferecendo 1% no refim, o outro banco está me oferecendo 0,98%. A taxa deles é melhor, mas eu prefiro ficar com você porque você me atendeu bem, porque quando eu vou na loja a moça tem um sorriso bacana, eu gostei do café que eu tomei, eles lembraram de ligar para mim, me ligaram no dia do meu aniversário. Então o atendimento ele é muito importante para a gente fidelizar. Mas também um mau atendimento ele é o principal fator de o cliente sair e às vezes ele supera até mesmo uma necessidade financeira. Há situações em que a gente consegue uma proposta melhor do que a do outro banco e ainda assim a gente perde o cliente por uma má experiência. Então, nosso grande desafio é sempre proporcionar boas experiências para o cliente. Eventualmente, o cliente reclama de pouca proatividade para antecipar os problemas, ou a gente não percebeu que ele estava dando sinais, ele começou a fazer perguntas sobre como ele consegue a carta DED, como que ele faz para pedir a portabilidade, ele começa a pedir boletos de amortização, ele começa a querer estar curioso sobre qual é o saldo devedor dele atual. Então, ele dá alguns sinais de que ele pode ir embora. E, eventualmente, a gente deixa de escutar esses sinais ou de ser proativo e trabalhar esse cliente antes do momento decisivo. A gente também, claro, tem um grande fator que é a concorrência extremamente agressiva. Acho que todo mundo sabe que o nosso mercado é um mercado muito interessante para os bancos, não só os bancos que trabalham exclusivamente com consignado, mas até grandes bancos de varejo têm investido nesse mercado, porque sabem que é um crédito seguro, que tem aí um lastro que garante aí uma inadimplência controlada. Então, a concorrência tem sido bastante agressiva, tanto em taxas como em pontos de contato com o nosso cliente. Às vezes a gente falta um pouco de foco para resolver o que o cliente pede, eventualmente a gente não escuta o cliente com atenção, ou a gente não analisa os indicadores, como eu falei, que ele nos dá, de que ele pode eventualmente sair, ou ele vai até a gente e, de repente, alguns falam assim, eu fui até vocês e eu queria ficar, e aí a pessoa não fez uma simulação. Às vezes é apenas a percepção do cliente, só me falou que não dava para cobrir. Então, muitas vezes pode acontecer de aquele cliente não é ou não parece ser a nossa prioridade do momento, ele fica em segundo plano e ele toma a decisão de ir embora. Então, acho que cada cliente aí tem que se sentir prioridade no nosso dia a dia. E também a gente tem desconhecimento sobre o cliente. Às vezes a gente não sabe que ele está negociando com outro banco, a gente não sabe que fase da vida dele ele está, qual é o próximo sonho que ele já teve, ou a gente não está monitorando e vendo que ele já está finalizando uma linha de crédito que ele fez conosco e por isso a gente deixa de agir. Acho que o Fábio comentou agora há pouco, acho que essa inteligência que o banco tem cada vez mais buscado, que é de entender e de relacionar diversas variáveis que deem esses sinais para a gente, vão fazer muita diferença de agora em diante. Acho que quem chegar primeiro tem mais chance aí de levar o cliente, espero que sejamos nós. Ao encontrar uma empresa que, além de oferecer o produto ou serviço que ele está buscando, porque crédito consignado é igual, é tudo igual, né? A gente tem uma variação de taxa ou outra taxa, mas o produto em si, ele de uma certa forma, ele tem uma padronização, ele tem uma regulação lá no Banco Central, então ele é muito parecido. O que tem de diferente aqui em relação ao nosso concorrente somos nós. A única coisa que o Paranabanco hoje pode dizer eu tenho, você não tem, são as pessoas que estão aqui. Então, é o atendimento que a gente presta de qualidade é que pode fazer o cliente mudar de ideia na hora que ele é assediado por um concorrente. E como que a gente faz para reter clientes? Isso aqui é uma liçãozinha, são 6 itens que a gente valoriza muito na retenção, mas eu acho que vale para todo mundo, né? Primeiro, de novo, priorizar a excelência do cliente, tentar conhecer o cliente de verdade, ter o caderninho de anotação e falar para ele
parabéns pelo teu aniversário, ou eu estou vendo que teu empréstimo está acabando, ou consigo fazer uma renegociação para você. Agora, na retenção, a gente manda alguns SMS para aumentar o ponto de contato com esse cliente, convida ele para o WhatsApp, que é um canal que a gente está melhorando, está implantando. Entender as necessidades, valorizar nossa marca, que ela é muito importante. Nosso sorriso é, sim, mais branco que o dos outros. Resolver os problemas dos clientes o mais rápido possível, e toda a nossa vida, nossa gestão do dia a dia precisa estar em torno do cliente, porque ele faz no final é ele quem toma a decisão. A gente pode ter muitas ofertas, mas a decisão final é dele e a gente precisa ter ele como aliado. Claro que nenhum cliente vai continuar comprando de uma empresa se os produtos não têm nada que atraia ele. Então, a gente sempre, hoje, é um lema da retenção e do nosso squad de sucesso do cliente, é pensar o que a gente pode oferecer a mais. A gente sabe que hoje a gente é um banco dedicado ao empréstimo consignado, mas ainda assim a gente entende que há margens para oferecer algo mais. Além do atendimento, que já é um diferencial, várias ideias estão sendo hoje esquentadas na retenção e que a gente deve divulgar em breve. Bom, aqui fala um pouquinho sobre a jornada, né? Então, a estrada ela precisa ser mais feliz, porque quando ela não é feliz, o cliente ele tende a congelar experiências, sejam positivas ou sejam negativas. Então, a mente congela e que ele consiga congelar sempre melhores experiências, porque quando ele chega numa etapa em que ele precisa tomar decisões a respeito de para onde ele vai na próxima simulação de crédito, essas experiências podem contar muito na hora de reter ou não o cliente. A gente até fez um mapeamento dessa jornada para falar como que esse cliente chega para a gente na retenção. Então, por exemplo, se o cliente insatisfeito, às vezes ele procura o PB para renegociar a dívida e ele é negado por N razões. Então, ele vai procurar um outro banco, lá no outro banco ele recebe uma proposta, às vezes minimamente interessante, aí ele pede a portabilidade, e quando ele chega para nós na loja digital, ele está muito magoado já, então eu tenho mais dificuldade para tentar convencê-lo a ficar. Quando o cliente está satisfeito com o Paraná Banco, ele tem duas linhas de caminho. Primeiro, ele pode ser abordado por um outro banco e alguém convence ele, porque existem pessoas muito boas também na concorrência que podem falar assim, olha, você ficar lá é perda de dinheiro, você não quer perder dinheiro. E essa conversa pode deixá-lo um pouco desconfiado, pode parecer que eventualmente vale a pena ele sair, porque aqui ele não está tendo todo o benefício que ele poderia ter. Ou ele pode ser abordado por um gerente de um banco ou por amigos, por colegas, falando assim, olha, eu fui no Bradesco e eles me atenderam assim, assim, assado. Eu fui no Santander e quando eu levei os meus empréstimos para lá, eles me deram um cartão de crédito. Então, ele pode ser influenciado por outras pessoas. Não necessariamente ele está irritado ou está magoado com a gente, mas ele pode estar contaminado com uma influência de terceiros, e aí nosso papel na retenção é tentar desarmar esse cliente. Olhando para esses vários resultados finais aqui, eu posso ter maior ou menor propensão a reter. Quanto mais magoado o cliente está, mais difícil é fazer a retenção. E aí a gente volta de novo no ponto em que o atendimento é que pode ser um grande diferencial na hora da gente conseguir reverter uma decisão de portabilidade. E quem é que faz a retenção? Hoje a gente tem a nossa BO, que é a Alcimara. Ela veio recentemente fazer parte do nosso time, está agregando bastante. Eu sou gerente da área da loja digital. A loja digital é composta pelo call center externo, que faz as nossas vendas, pelo call center interno, que também trabalha algumas bases, e por um back-office, tá? Essa estrutura de back-office, ela tem uma coordenadora que é a Joyce, está bastante tempo na área, já teve contato, acho que com quase todo mundo, está bastante tempo no banco, e coordena aí de uma forma muito brilhante essa equipe interna. Então, hoje, a retenção loja digital, ela é composta de uma equipe interna e uma equipe externa. Aqui algumas pessoas que fazem essa equipe, vejam que todas estão sorrindo, né? A gente nem todos os dias são bons, porque a gente ouve muitos clientes magoados, mas eu acho que esse sorriso, muitas vezes, faz a diferença aí no resultado final. E como que está montada a estrutura da loja digital? Então, hoje a gente tem, como eu falei, duas estruturas. A estrutura interna a gente chama de QG, de inteligência e retenção, e a estrutura externa é o call center. Então, internamente eu tenho PAs de piloto.
Essas PAs de piloto são vendedores e que vão testando as nossas bases, seja uma base de portabilidade, seja uma base de analytics, de clientes propensos a sair, de carta DED, de carta de liquidação, de amortização. A gente joga essa base para a gente primeiro testar dentro de casa, entender como é o termômetro do cliente, se os scripts funcionam, o que funcionou melhor ou o que não deu certo, para depois a gente mandar as bases em grande quantidade para o call center externo. A gente tem um back-office que trata os convênios de formalização física, então a gente ainda tem uma parcela de aproximadamente 30% dos negócios da retenção na loja digital ainda são de convênios físicos. Os outros 70% a gente tem um back-office que trata o que é digital, então a gente ajuda o cliente desde a atuação no dígito, a gente liga para ele e fala assim, olha, eu te mandei um link, você não atuou ainda, pega o teu celular, precisa de ajuda? A gente acompanha até o final do processo. Nós temos uma caixinha que cuida da liquidação. A liquidação é o outro lado da retenção, então é a liquidação que garante que a gente está informando o saldo para outro banco, que os status de retido ou não retido estão sendo passados corretamente para o Banco Central. Ela cuida também de todos os portais de consignação que a gente tem, da Prefeitura, do Estado, enfim, de outras áreas. E ela também garante que as cartas DED sejam geradas e sejam encaminhadas para os clientes. Nós temos também a monitoria da qualidade, então essa equipe ela faz a audição amostral dos nossos contatos, tanto internos como externos. Com isso a gente verifica se os scripts estão sendo utilizados, se o cliente está falando coisas novas que a gente está precisando ouvir, se a equipe está com bons exemplos que a gente possa compartilhar, ou se tem pontos que a gente precisa melhorar e dar subsídios para a equipe de treinamento e desenvolvimento, criar aí os treinamentos, as orientações, os fique por dentro e tudo que a gente usa de material para poder fazer com que toda a nossa força de venda esteja alinhada e afiada para reter o cliente. A gente tem uma unidade que a gente chama de MAS, que é a gestão das informações. Então aqui eu tenho uma pessoa que cuida de control desk, ela extrai os relatórios do fiscador, ela nos mostra, por exemplo, quais são as principais tabulações de recusa ou quais são as principais tabulações de sucesso, ou seja, os argumentos que estão funcionando para que esse cliente seja retido. E a gente está estruturando uma nova unidade dentro da loja que se chama SOL, Suporte Online. Esse objetivo é ter uma PA permanentemente logada para tirar dúvidas da força de venda. Seja as lojas, então a loja está com uma dúvida sobre uma situação de retenção e hoje ela tem que abrir um suporte comercial que eventualmente vai ser processado, demora um pouquinho, porque a gente tem os SLAs para poder entregar. A nossa ideia é que no futuro, quando a dúvida for específica de retenção, seja negócio, seja distribuição, ela consiga ter um atendimento mais imediato, de preferência por canais de WhatsApp, chat e telefone. Tá? E dentro do canal externo, eu tenho as PAs que cuidam de CTC, que é o cliente que pediu portabilidade. Nós temos as PAs de Analytics, a gente está chamando de blindagem. É uma base que é gerada, inclusive, pela equipe do Fábio, onde o cliente tem propensão, ele deu sinais de que ele vai sair, né? E a gente, nessa operação, a gente faz um atendimento surpreendente. Eu crio um novo ponto de contato. Eu falo com esse cliente antes que ele eventualmente peça a portabilidade. Falo, olha, tem uma boa notícia para você, eu tenho um valor liberado, vamos refinanciar. Nós temos também as PAs de DED, né, que agora chama DDC, é a carta com saldo devedor. Então, essa operação ela serve para poder ajudar o cliente na emissão da carta, porque é obrigatório, mas também ela faz um trabalho de contraproposta. Então, se a gente percebe que o cliente já está pensando em pedir a portabilidade, antes de que ele vire CTC, a gente analisa a possibilidade de oferecer para ele uma proposta para que ele possa permanecer. A gente tem PAs de pós-retenção, então os caras que passaram pela blindagem, mas não foram retidos, pediram a DED, não foram retidos, chegaram na portabilidade, a gente não conseguiu reter, mas o outro banco às vezes não quitou aquele pedido de portabilidade, aquele contrato, ou quitou parcialmente. Então essas PAs têm como objetivo ver... Marlos, acho que bloqueou o seu microfone. Opa, agora voltou. Voltou? Eu não sei onde parei, então. Não, foi agora mesmo. Ah, então tá bom. Deixa eu voltar aqui.
Estão vendo? Sim, está aparecendo. Ok. Então, essa PA de pós-retenção, ela tenta ainda blindar esse cliente e a gente está pilotando agora uma oferta de portabilidade reversa na retenção. O objetivo é pegar uma parcela de clientes que hoje vai para outro banco com a justificativa de querer concentrar os créditos consignados em um único lugar, e a gente está fazendo um convite contrário. Então, venha para cá, né? A gente também tem PAs de localização. Hoje, o grande desafio da loja digital é conseguir falar com o cliente. Para vocês terem uma ideia de toda a base de clientes, a gente consegue falar só com 50% dos clientes que pedem portabilidade, porque ele não atende o telefone, ou o telefone não está correto, ou os telefones que a gente tem aqui nas bases não são atuais. Então, a gente tem uma equipe que tenta enriquecer esses telefones com bases externas. E a gente está implantando também um robô de auditoria de vendas. Esse robô ele vai fazer uma ligação para todos os clientes retidos e não retidos em toda a força de venda, seja física, seja call center, para confirmar com o cliente a transação foi efetuada. O objetivo é sempre ter nas mãos subsídios para eventuais auditorias do Banco Central. Eu tinha falado do perfil de cliente, né? Então, quanto mais magoado, menor a chance de reter. O desconfiado é mais ou menos, a gente consegue colocar elementos para que ele fique, e o influenciado é o mais fácil. Ele muitas vezes está com informação errada, a gente corrige a informação, faz uma simulação real, fala do nosso prazo que é mais rápido, e ele acaba ficando com a gente. Bom, eu dei uma antecipada. A loja digital ela fez um mapeamento de oportunidades da nossa carteira, né, e dividiu nessas etapas aqui. Eu tenho uma blindagem, que é o cara que começou a dar sinais de que vai sair. Eu tenho os pedidos de carta DED LA, onde eu já faço uma proposta para ele ficar. A gente tem a base de CTC. O microfone bloqueou de novo, Marcos. Que estranho. Aí, agora voltou. Voltou? Vamos lá, de novo. Eu não sei por que está bloqueando. Está aparecendo? Tá sim. Aqui é mais para ilustrar, para saber o que é cada campanha que a gente trabalha na loja. A primeira blindagem são clientes que emitem sinais de que eventualmente vai embora. Eu estou recebendo uma informação malvacista solicitando controle. Será que é isso? Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, estou ouvindo sim. Ouvindo sim, Marcos. Tá bom. É que aparece essa mensagem e eu achei que era isso. Então, essa equipe de blindagem, ela usa a base do Analytics para poder fazer uma oferta antes que esse cliente queira sair. A equipe de DDC, que é a antiga DED, emite as cartas, porque a gente é obrigado a emitir, mas também sempre faz uma contrapartida. A gente tem duas frentes para atuação nessa carta. A primeira é eletrônica, pelo próprio site, o cliente coloca o CPF. Para os convênios digitais, ele já consegue tirar na hora a carta DED e também a carta de liquidação, se ele precisar. Ou convênios que não são digitais e convênios bloqueados, ele liga no 0800 para pedir. Não importa qual canal ele entrou, ele vai sempre receber um contato da equipe do call center para falar que a gente sabe que ele está pedindo a carta, mas que a gente tem uma oferta para que ele possa ficar. A CTC, que é a grande massa aí do nosso trabalho, que é o cliente que já pediu portabilidade. Hoje a gente tem 5 dias úteis para fazer uma contraproposta, e durante esse prazo nós, as lojas físicas, fazemos a oferta e tentamos manter o cliente aqui. Quando a gente não consegue, ele pode voltar numa campanha de pós-retenção. Esse é o tamanho do nosso desafio. A gente vai chegar a uma carteira de 4,9 bilhões no final do ano. A gente está projetando, pelos nossos indicadores atuais, reter 331 milhões de solicitações de liquidação, mas a nossa meta é reter 608 milhões. Vejam que a gente tem ainda 216 milhões para trabalhar, e esse trabalho consiste aqui em alguns planos de ação macro. Primeiro, o maior de todos, é fazer uma oferta antes que o cliente peça a liquidação.
Depois, e que já está em curso, é criar um canal de atendimento remoto para fazer o call center, né? Então, a gente buscou 2 empresas de call center externas, especialistas em consignado e em retenção, para nos ajudar nesse trabalho. Para aumentar o índice de retenção, a gente tem buscado modelos que otimizem a performance do promotor físico, seja pela distribuição, seja por campanhas. E, por último, colocar dentro da loja digital sempre as melhores práticas de retenção. Então, a gente está buscando nos parceiros de call center, nas outras unidades, e a gente está buscando esse modelo o mais completo possível para poder blindar esse cliente. Esses são os primeiros resultados, aqui é do mês de janeiro até o mês de abril. Vejam que a gente tem evoluído bastante. A gente, em janeiro, teve 38% de retenção, fevereiro caiu 9%, março saltamos para 42%, na parcial de abril já estamos com 52%, o resultado é crescente, é muito bom e ainda longe daquilo que a gente quer chegar. Nosso grande objetivo é que 65% de todos os clientes que efetivamente peçam a portabilidade, a gente consiga manter aqui no banco. As nossas ferramentas de trabalho são o Front 360, onde a gente tem a distribuição dos leads. O Front ele gera um resultado de performance para cada loja, então cada loja consegue visualizar os seus indicadores. A gente fez até um Fique por Dentro essa semana para reforçar esse link, para que todo mundo tenha acesso, para que a gente esqueça do portal, porque ele não é mais uma ferramenta de trabalho. E a gente tem o call center, né? Dentro do call center a gente tem o Help, que é a intranet de retenção, onde tem todos os manuais, os roteiros, as dicas para poder reter, atuação por telefone, SMS e WhatsApp. Aqui é o tamanho das nossas PAs. Hoje nós temos 7 PAs dedicadas à CTC, que é a portabilidade, 7 PAs dedicadas à carta DED, isso na Servicred em São Paulo. Nós temos 6 PAs dedicadas à blindagem, na Expertise em São Paulo, e aqui internamente a gente tem 15 PAs lidando com back-office. Esse é o Help, é um projeto que eu trouxe para cá, então logo que eu cheguei, até comentei com algumas pessoas, a minha grande dificuldade era entender onde estavam os manuais, os procedimentos, o que podia, o que não podia, qual era o script, e as pessoas tinham muitos papéis na mão, muitas planilhas de Excel. A ideia foi colocar tudo num portal, então hoje todo mundo que atua com retenção na loja consegue facilmente entrar nesse portal, clicar nos sistemas que vão usar no dia a dia, saber quais são os itens avaliados pela qualidade, ter um manual para blindagem, para DED, para CTC, telas de atuação no dígito, como funciona o sistema de solicitação digital, os principais convênios, as formas de formalização, então, e os scripts, claro, que dentro de retenção eu tenho os roteiros de atendimento, como que eu abro contato, que dados eu consulto, boas perguntas de sondagem, como reagir com objeções de clientes magoados, desconfiados, influenciados. Aqui um exemplo de prints de tela, então nesse mesmo ambiente toda a nossa equipe interna e externa consegue acompanhar junto com o cliente as telas que ele está vendo, isso facilita, ganha agilidade e torna o nosso atendente mais autônomo, né, na tomada de decisão e na condução das ligações. Aqui a estrutura, eu até comentei, né, toda a estrutura de back-office interna está ao redor da força de vendas, e para nós a força de vendas é a loja digital e também os canais físicos, tá? Aqui são as PAs nas quais elas estão divididas, eu já comentei com vocês, Analytics 10 CTC pós-retenção, são as principais campanhas, e os pilotos de localização e de auditoria. Aqui fala um pouquinho sobre o que faz cada quadradinho. Acho que eu não vou entrar no detalhe, mas só em resumo, as PAs pilotos testam os scripts, a monitoria da qualidade avalia as ligações e retroalimenta a equipe de treinamento. A equipe de treinamento atualiza o material de apoio, cria informativos, briefing. A liquidação cuida de todo o processo regulatório, né, de informação de saldo, de cartas DED e de liquidação em si. EMAS cuida. Ficou no mudo de novo, Marlos. Opa, voltou? Voltou. Ainda estão vendo a apresentação?
Estamos sim. Sim. Ok. Então, que depois eu posso compartilhar com um pouquinho mais detalhes para vocês o que faz cada unidade do back-office, mas é só para entender que a gente montou realmente todo um QG que suporta que a operação funcione. Esse daqui é o projeto mais recente, eu sei que está pequenininho para ver, mas é o nosso back-office. Nós criamos uma esteira como uma esteira de produção mesmo, então cada membro da equipe cuida de uma etapa do processo. O objetivo final é que a gente consiga integrar propostas mais rapidamente possível. Então tem alguém lançando proposta, alguém conferindo para ver se está ok, formalizando, cuidando da formalização física, manuseio de documentos, atuação no dígito. Se houver pendência, seja por parte do cliente ou do banco, alguém vai tratar para que no final eu possa ter um resultado, se é uma proposta integrada ou eventualmente uma proposta reprovada. Se ela está reprovada, a gente analisa o motivo e, se for possível, a gente volta ela para a esteira e lança de novo. O objetivo é atender o cliente no final. Esses são os nossos indicadores do back-office. Hoje a gente está com 59,5% de aproveitamento. Isso significa que 60% dos casos que entraram foram concluídos dentro da nossa meta. A gente está integrando propostas num prazo médio de 5 dias, 5,7 dias, quando ela é totalmente digital. Tem um delay, a gente quer chegar em 3 dias, mas por conta também de localização, é o nosso grande desafio, não conseguir falar com o cliente. A gente tem 206 casos em andamento nesse momento, sendo tratados pela equipe. No último dia, isso é real, no último dia útil foram criados 22 novos casos, mas concluídos 41 novos casos. Então, a gente está trabalhando sempre com o indicador de concluir mais casos do que novos casos entram. Assim, a gente garante que o cliente mais rapidamente está recebendo o crédito, que é o objetivo final da negociação. E, para coroar, a gente faz um estudo da satisfação do cliente, essa é a nossa NPS. A gente fica muito feliz com esse resultado, de 1.103 contatos com a pessoa certa, ou seja, eu falei com o cliente e ele era o titular do contrato. A gente teve 239 clientes que responderam à pesquisa, isso é 22% de adesão, já é o dobro do que a gente teve de adesão na pesquisa do mês anterior, de fevereiro. Dessas pessoas, a gente tem 89% de clientes promotores, são clientes que classificam que eles estão satisfeitos ou encantados com o atendimento da retenção, e a gente tem só 4% de clientes detratores, que são clientes que se avaliam como mal atendidos ou chateados. Isso dá um indicador de 84% de NPS, o mercado, em média, trabalha com de 70% a 74%, então a gente está bem acima no quesito de satisfação, e acho que isso só reforça a nossa principal vocação, que é oferecer um atendimento diferenciado, porque a gente acredita que quando a gente atende bem, a gente vende mais, a gente retém melhor o cliente. É isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Marcos. Acho que deu para ter uma boa visibilidade da jornada do cliente, dos números, então isso também traz uma transparência. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser colocar aqui no chat, eu tenho só uma perguntinha, Marlos. Você fala bastante de PAs, né? O que seriam essas PAs? As PAs são os pontos de atendimento. Então, cada PA ela pode compor até 2 pessoas. Então, quando a gente vai para fora para buscar prestadores de call center, a gente sempre negocia nesse termo. Então, se eu peço 2 PAs, é porque eu espero ter pelo menos 4 pessoas atendendo em 2 turnos e fazendo venda ou atendendo o cliente de acordo com o perfil da campanha. Perfeito, perfeito. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, pessoal, fiquem bem à vontade para contatar o Marlos. Eu vou compartilhar por e-mail também uma avaliação de reação, então se vocês puderem colocar um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar o que vocês acharam desse Jornada PB, que é a primeira edição online que a gente está fazendo. Obrigado pela participação de todos. Em breve vocês vão aí receber um convite do Digitalk, que vai acontecer semana que vem com a Escola Conquer sobre análise de dados. E até fazendo uma conexão bem rápida aqui com as nossas competências, né? Quando a gente olha um pouco da fala do Fábio sobre o Código de Big Data, a gente vê muito a competência de orientação a resultados. Quando a gente olha agora o Marlos falando um pouquinho sobre a retenção, a gente vê bastante sobre o foco no cliente. E quando a gente olha essa atuação de compartilhar esse conhecimento e de vocês também de participar para entender um pouquinho sobre a estrutura, a gente vê bastante sobre protagonismo, né, de compartilhar conhecimento, investir no próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Então, obrigado por participarem. É bem importante a gente estar alinhado e se aprofundar também no nosso negócio, porque isso tem impacto direto aí nas nossas atividades no dia a dia. Como próximo passo, vou encaminhar um e-mail para vocês, aí para vocês avaliarem como é que foi essa edição do Jornada PB, primeira edição online, e mês que vem a gente tem mais edição também.
Obrigado. Marlos, Fábio, obrigado aí pela participação de vocês. Acho que foi bem rico e espero que o pessoal tenha gostado também. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.